Tá com fome? Nós vamos continuar a nossa aventura pelo Salmo 23. Quero te convidar a abrir esse texto. Nós vamos ler ele inteiro mais uma vez. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. No dia de hoje, 2000 anos atrás, tudo aquilo que dá razão à nossa vida se concretizou. Alguns homens desacreditados, pobres homens, chegaram diante de um túmulo para prestar homenagens para o seu grande amigo. E aquele túmulo estava vazio, não tinha ninguém lá dentro. E eles foram informados disso. Aquele que vocês procuram entre os mortos, ele não está mais aqui. E essa é a razão da nossa fé. Porque se Jesus ressuscitou da morte, e ele ressuscitou da morte, se Jesus venceu a morte, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. A rainha dos medos, que é a morte, foi vencida e humilhada por Cristo na cruz. E esse é o nosso grito triunfal. E vai ser o nosso grito triunfal para sempre, em toda a história. Aquele túmulo está vazio. Nós não usamos um crucifixo com um Cristo pendurado. A nossa cruz está vazia, porque ele venceu a morte. E no terceiro versículo desse salmo que nós lemos hoje, Davi começa a transicionar de falar do pastor do salmo para falar ao pastor do salmo. Ele falou que ele é o pastor, que ele é o provedor. Ele falou que é aquele que conduz, que guarda. E agora ele começa a falar sobre aquele que guarda os seus anseios mais íntimos. No versículo 3 ele diz que ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Essa palavra refrigera, um verbinho no hebraico, é a mesma palavra que aparece lá no final do versículo 6. E habitarei ou voltarei na casa do Senhor para todo sempre. É o mesmo verbo, mas que foi traduzido de maneira diferente. Um com o sentido de refrigério, refrigera minha alma, e o outro de habitarei, voltarei para sua casa. O verbinho chuve significa voltar. Voltar, retornar. Por que essa palavra foi traduzida como refrigério aqui nesse texto? Aqui, Davi possivelmente está retratando uma situação muito comum que ele passava com as suas ovelhas quando era pastor.
Uma ovelha, quando ela está em condições de, já na hora de descansar, imagina, ele está contando, como eu falei para a gente, descrevendo um dia na rotina de um pastor. O Salmo 23 é isso. E depois do comecinho do dia que nós vimos ontem, ele dizendo, quando ele acorda com as suas ovelhas, dizendo, nós temos um pastor que vai cuidar da gente. E depois que essas ovelhas se refestelaram com bom pasto, com bom cuidado, com água, agora elas vão sentar para dar uma descansada. É muito comum a ovelha, um animal destrambelhado, ela não olha muito bem para onde ela está deitando, e o solo de Israel é muito pedregoso, rochoso. É comum ela cair de pernas para cima, como se fosse uma tartaruga. Então ela começa a se debater e não consegue voltar. E seu pulmão, o seu estômago começa a comprimir o seu pulmão, ela vai ficando sem ar, e sem ar, e sem ar. A ovelha é um animal muito medroso. Então, se o seu pastor não for muito cuidadoso, muito gentil no trato dela, ela pode se assustar ainda mais e piorar ainda mais a situação. Então, essa ideia de refrigerar a alma, voltar, Davi está descrevendo um ato de voltar a ovelha no seu estado normal, deitada, desesperada, perdendo ar. Ele deitava de costas para ela, ia conversando. Lembra que a ovelha reconhece a voz do pastor? Sentado no chão e começava a empurrar as costas e conversando, até que ela ia voltando e se acalmando. Imagine alguém que está sem ar e alguém restabelece a condição daquela pessoa respirar novamente. É isso que Davi está descrevendo, que essa ovelha se sente sendo cuidada por Deus. E eu tenho certeza que você, assim como eu, de vez em quando nos sentimos espiritualmente asfixiados. Rotina da vida. Você tem que trabalhar e a tua mulher está cobrando você ficar mais em casa. E os teus clientes ou o teu patrão está te cobrando trabalhar mais. E você tem sonhos, isso e aquilo. Davi faz um paralelo com a nossa vida espiritual. Quantas vezes nós encontramos literalmente de pernas para o ar, sem saber o que fazer. A única coisa que a gente consegue fazer é espernear, perder os sentidos. Eu tenho certeza que você já sofreu, sofre algumas situações no íntimo do seu coração que doem fisicamente. A tristeza faz isso com a gente, o medo, o desespero. Imagine alguém que vê alguém sofrendo, alguém muito próximo sofrendo, que perdeu algo recentemente. As situações que nos afetam espiritualmente. E via de regra, por consequências dos nossos pecados ou dos pecados dos outros. Tudo isso deixa o nosso coração apertado, a nossa alma aflita, nosso mundo de pernas para o ar, como essa ovelha que não consegue se virar sozinha, e a única coisa que ela tem é o desespero. O nosso humor é afetado, o nosso sono é afetado, a gente fica desesperado. É exatamente nessas horas que o bom pastor está lá, para nos trazer de volta, para refrigerar a nossa alma. E a primeira pergunta, o primeiro desafio que eu faço para você nessa manhã é: como está a sua alma hoje? Como está a sua alma hoje? Em que estado ela se encontra? Em completo repouso? Cansada? Como está a sua alma hoje? Contexto de inimizade? De conflito? Magoada? Angustiada? Com medo? Como diz o Salmo 13, 2, e eu vou ler para vocês aqui. Até quando eu, Senhor? Até quando esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Tem vezes que a gente tem medo de fazer oração assim, né? Parece que é errado sofrer. A gente confunde a ideia de contentamento no coração com não pode sofrer. Se eu tenho tudo que eu preciso e nós temos, então eu não tenho o direito de reclamar. Nós não temos o direito de questionar a Deus. Mas o nosso coração deve sim se levantar diante do Senhor em clamor e angústia, como Davi fez.
Se o rei de um reino muito rico podia olhar para os céus e dizer: cadê você, Deus? Onde é que está o Senhor agora? Nosso coração muitas vezes fica assim. Davi depois vai dizer para a gente que uma das consequências desse coração aflito, pecado não confessado. Às vezes o que nos faz ficar de perna para cima, um coração aflito é isso. Quer ver um exemplo muito claro de pecado não confessado? Gente que não assume quando está errado. Você conhece gente assim? Ela tem algumas fugas. Ela finge que não é com ela, ela usa de orgulho, faz uma piadinha, mas tem a cerviz dura, não dobra de jeito nenhum. Pecado não confessado. Qual o problema de assumir que errou? Qual o problema de assumir que está errado? Quando foi a última vez que você se viu desse jeito, angustiado por causa de pecado? Eu não consigo parar de murmurar. Isso me entristece. Eu não consigo parar de fofocar. Isso me entristece. Eu não consigo parar de ter sentimentos vingativos. Isso me entristece. O pecado deve nos causar tristeza. E muitas vezes ele deixa a nossa alma angustiada de fato. Mas, por incrível que pareça, não é isso que angustia a nossa alma. Nós nos distraímos, como exemplo de ontem, da ovelha olhando no seu próprio reflexo, e isso nos causa angústia. Interessante isso. Como nós somos difíceis. Não ser o próximo do meu próximo não me causa tristeza. Mas não ter uma coisa que eu quero me causa tristeza. Isso é um comportamento muito infantil que muitas vezes nós nutrimos no nosso coração. Davi diz no Salmo 31:10, gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Olha o que ele está dizendo. Criança exagerando. Você nunca me deixa comer nada. Você nunca me deixa fazer o que eu quero. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Os meus ossos se consomem. Davi quer nutrir no seu coração uma alegria que vem de Cristo e uma atitude de um coração que não se rende a seus próprios desejos. Davi está clamando ao seu pastor que o restaure, que o revigore. E Jesus quer fazer isso com a gente. Restaurar, renovar, refrigerar a alma. Mas como? Como isso pode acontecer? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a descansar. E essa é uma coisa que a gente faz muito pouco hoje em dia. Talvez o que eu mais ouço dos homens dessa igreja é rotina, correria, não para. Trabalhei muito, cansei muito. E às vezes a falta de descanso é porque a gente não tem coragem suficiente para limitar algumas das nossas ambições. Para aí sim a gente possa descansar. Descansar no poder de Cristo, confiar nas boas intenções de Jesus. Confiar que Ele é o provedor e sustentador da sua família. Como eu disse ontem, talvez o meu maior medo hoje é se eu faltar amanhã, o que vai ser da minha família? A gente estava conversando ontem sobre regime de trabalho. Eu não sou nem CLT, nem PJ. Não sou nada. Se eu morro amanhã, o que vai ser da minha esposa e dos meus filhos? Esse é o meu maior medo hoje. O que vai ser deles? E eu também preciso aprender a descansar nesse poder. O Deus que nos supriu até agora vai continuar nos suprindo. Um outro motivo da nossa falta de habilidade de descansar em Deus é a nossa ignorância em relação a quem é esse Deus. A nossa ignorância não é sobre ações, sobre procedimentos, é sobre alguém. A nossa ignorância é em não conhecer o Deus Todo-Poderoso. Provérbios 30, Agur assume que ele é demasiadamente estúpido para ser homem.
Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria e nem tenho o conhecimento do santo. Aqui ele está assumindo a ignorância dele, não em relação a algo, mas a alguém. E talvez a nossa pergunta agora seja: quem é que pode entender a dinâmica dos relacionamentos, de modo que eu consiga me relacionar profundamente com Deus, que nutre e refrigera minha alma e eu consiga descansar? Pouca coisa trabalha melhor o nosso coração quanto o entendimento da nossa própria ignorância. Reconhecer, eu não sei. A gente vive uma era de acesso rápido à informação que não significa conhecimento. Nós conhecemos pessoas e convivemos com pessoas que acham que pode discutir um assunto porque elas leram um resumo do ChatGPT ou porque elas viram um corte de um podcast sobre um assunto e fazem afirmações sobre as quais elas não conseguem apresentar 3 argumentos lógicos sobre aquilo. E muitas vezes, essa nossa ignorância é em relação ao Deus que nós servimos. Uma verdade sobre a ignorância é que ela causa cansaço. Não saber para onde ir, não saber por onde começar. Cansa, né? Os homens aqui que não são tão bons de marido de aluguel, handyman, e precisam se virar. Esses dias eu tive que trocar um Paflon em casa. Eu demorei 1h30 para tocar um Paflon. E quando eu acabei, eu me senti super-homem. Na hora que eu acabei, eu abri a camisa e tinha um S aqui. Depois, eu precisei trocar mais uma vez e já não demorei 1h30. Porque a ignorância já não era mais uma limitação, eu sabia o que fazer. A ignorância traz medo, eu tinha medo de colocar um fio no outro, aí ficar com medo de tomar choque. A ignorância cansa. A gente gasta energia, gasta tempo, porque a gente não sabe. E quanto tempo e quanta energia a gente gasta em reclamação, em medo, desesperança, por falta de conhecimento, de relacionamento com Deus. Cansaço gera gasto excessivo de energia, de recursos. Cansaço gera tristeza. É triste. Eu estava triste. Não é possível que eu vou ter que ligar para o Vado de novo para vir trocar um Paflon. Acho que ele ia falar, não é possível. Minha filha casou muito mal. Esse cara não sabe trocar uma lâmpada. A tristeza pode levar à depressão. A gente simplesmente não sabe como lidar com as nossas emoções, porque somos ignorantes em relação a Deus. Gastamos energia demais em processos que não nos vão nos levar a lugar nenhum. Isso vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. E esse problema do cansaço não é de não conhecer processos, é de não conhecer uma pessoa. É interessante que talvez para alguns processos na sua vida, a minha figura seja importante. Não fundamental, mas importante. Um conselho em relação a alguma área que você não está confuso, uma área cinzenta, e que você não sabe como pensar, como reagir, que decisão tomar, quais fatores considerar. Mas para esse conhecimento de Deus, você não precisa de mim. É pegar a tua Bíblia, abrir de manhã, ler, meditar e orar. Simples assim. Leiam, já ensinei a regra do 3 para vocês. Leiam um versículo. Medite nesse versículo durante 1 minuto. E depois ore sobre esse versículo mais 1 minuto. Em 3 minutos você começa a sua caminhada, o seu progresso em relação ao conhecimento de Deus. A nossa ignorância não é de conteúdo, mas de relacionamento. Por isso que a gente fica assim, ó. Uma ovelhinha que vai se deitar e se perde numa coisa rotineira da vida. Quantas vezes por dia uma ovelha se deita e se levanta? E por que ela se perde no processo? Falta de conhecimento. Distraído em tantas áreas da vida. Problema relacional que nós temos com o nosso próprio coração é porque não é porque não nos conhecemos profundamente, mas porque não conhecemos a Deus como deveríamos. Ele nunca falhou. Nunca vai falhar. E de vez em quando a gente pega
o nosso coração com muito medo. Esse princípio se aplica a todas as áreas da sua vida. As áreas que você acha que você precisa de conselho, de ajuda. O nosso alvo juntos, como comunidade, como igreja, é caminhar para que cada vez menos você precise de mim. E essa é a minha principal tarefa como líder desse rebanho, como pastor dessa igreja. Cada dia me tornar menos necessário. Assim eu sei que a nossa igreja está crescendo em maturidade. E nós precisamos nutrir isso nos nossos corações. Quando nós reconhecemos que nós não sabemos uma coisa, qual o próximo passo? Procurar quem sabe. Por que a gente fica se debatendo em tantas áreas da nossa vida? Coloca aí finanças, o seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com os seus filhos, o seu relacionamento com as suas coisas, o seu relacionamento com as suas emoções. Nós não sabemos como lidar, precisamos reconhecer isso. Eu tenho gasto energia como Wallace trocando um Paflon em 1h30, coisa que o Vado faz em 2 minutos. Por que isso? Experiência, conhecimento. E às vezes, um pouco de, como diria o Charlinho, vergonha na cara. Começar a fazer. Quando nós não sabemos, nós procuramos quem sabe. Quem é esse que sabe como lidar com o meu coração? Quem é esse que sabe exatamente como lidar com os meus relacionamentos? Quem é esse que tem o poder de me revigorar, de me trazer de volta, de me restaurar? Nesse mesmo provérbio, o rei continua dizendo, assumindo e compartilhando sobre a sua ignorância em relação a Deus. Ele diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que você pode me dizer? Pergunta retórica. É uma pergunta que tem a resposta implícita. Nós sabemos quem é. Quando eu não sei quem alguma coisa, eu reconheço que eu não sei alguma coisa, eu vou em busca de quem sabe. Eu vou em busca de quem é a autoridade. E essa é a minha segunda pergunta para você. Quem é a autoridade na sua vida? A quem você procura nas suas ignorâncias? Para onde o seu coração corre quando você está completamente perdido, com as perninhas para cima, gastando energia e se revirando? Uma outra pergunta cabe aqui. Quem orienta os seus passos todos os dias? Quem te faz ter certeza de que o que você sabe é excelente ou necessário? Quem te faz ter certeza de que o que você quer é excelente ou necessário para a sua vida? Nós não sabemos como lidar com as coisas e gastamos muita energia. Nos cansamos. O cansaço causa tristeza, desesperança. O nosso primeiro passo é reconhecer quem é esse que pode restaurar, revigorar, refrigerar minha alma, me trazer de volta para onde eu possa continuar a minha vida. Nós sabemos quem é. A resposta está na ponta da sua língua. E o dia de hoje, que marca a ressurreição do nosso Deus, deveria servir como um estandarte diante dos nossos olhos. Se Jesus venceu a morte, tudo vai ficar bem. E ele venceu a morte. Se ele foi capaz de humilhar completamente a rainha dos medos, que é a morte, humilhar completamente aquela que tanto nos assusta todos os dias, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E essa garantia, essa certeza, eu não dou para você, como a gente vê aí, uma fé na fé, um coach gospel. Eu tenho fé de que a fé vai fazer tudo ficar bem. A minha fé, muitas vezes, ela é embebida em medo, insegurança, mas nunca em incredulidade. Talvez eu duvide de prazos. Talvez eu tenha temor em relação a quanto tempo vai demorar. Mas eu nunca duvido quem é que vai se levantar. Filipenses 1,6
Paulo nos garante que aquele que começou a boa obra vai começar em Cristo Jesus. E muitas vezes, e alguns de vocês já ouviram isso de mim quando me procuram para ouvir algum conselho, o que eu tenho para dizer é isso. A certeza que eu tenho é que aquele que começou vai completar. Talvez a gente não tenha motivos para confiar nas nossas habilidades, para gerir crises relacionais. Mas nós confiamos naquele que começou e que vai terminar. Não sabemos o que fazer, nos perdemos. Como ovelhinhas de barriga para cima, ficando sem ar. Reconhecemos quem sabe. Deus é essa autoridade que nós precisamos. É para lá que nós precisamos correr. E propositalmente eu não quero dar nenhum exemplo aqui. Porque eu não quero te dar muletas espirituais. Eu quero que você caminhe com suas próprias pernas. Você leia a sua Bíblia. Você estabeleça um cronograma, um processo de leitura, de conhecimento de Deus por você mesmo. Nós reconhecemos que é a autoridade, nós confiamos nessa autoridade. Agur continua na sua filosofia do autoconhecimento, que não significa nada, porque o conhecimento que importa é o de Deus. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Eu estou lendo Provérbios 30, versículo 5. Agora o 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço e não me negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Essa é uma oração difícil de fazer. Deus me dá o suficiente. Tenta falar isso para sua esposa. Amor, quanto você me ama? Suficiente. Não, suficiente é pouco. Eu quero que você me ame até a lua e voltar. Não, eu te amo o suficiente. A gente acha que o suficiente é pouco, não é? A gente acha que o suficiente é pouco. Esses dias a gente estava brincando lá em casa. Sabe, quando chega mais ou menos dia 38 de março, nem a luz de geladeira acende, porque não tem nada para iluminar lá. Aí a Paula abriu a geladeira e começou a rir de manhã. Eu falei, não é possível. Eu falei, isso é sinal de uma boa gestão. Uma empresa que tem o estoque muito cheio, ela é mal administrada, porque não está saindo. Certo? Aqui o negócio é bem feito. Entra exatamente tudo que sai. A gente acha que o suficiente é pouco. E aqui a Bíblia está nos ensinando a orar pelo suficiente. Quanto é suficiente? Você já parou para se fazer essa pergunta? Quando você pensa em dinheiro. Imagina que você pega uma folha de papel, faz um risco no meio e coloca de um lado necessidades, do outro desejos. Eu te garanto que na primeira filtragem, a sua lista de necessidades vai ser muito maior que a de desejos. É ou não é? E depois, com o coração mais calmo, a gente começa a substituir. Não, isso aqui é necessidade. Depois você soma tudo isso e coloca um valor no final. Isso é difícil fazer. Porque parece que suficiente é pouco. Qual a beleza da suficiência? Dependência em Deus. Qual o problema de muito? Autodependência. Qual o problema do pouco? Autodependência também. Tanto que tem muito quanto que tem pouco, acha que consegue se virar sozinho. Um acha que não precisa de Deus, o outro acha que ele não vai ajudar mesmo. A suficiência faz bem para o seu coração. E talvez o seu gasto de energia exagerado, o seu cansaço, exatamente essa falta de suficiência. Quanto é suficiente? E olha que interessante, esse é o valor que eu não posso falar para você. Eu tenho vontade de algumas coisas, você tem de outras. Nós gostamos de estilos de roupas, de valores de roupas completamente diferentes, mas o que é necessário? O que é suficiente? Nada causa mais medo no coração do homem moderno do que a suficiência. A suficiência é pouco para o homem moderno que sabe tanto.
Talvez nos falte acordar todo dia de manhã, como no nosso dia do nosso salmista, do nosso pastor, e além de falar, Deus é o meu pastor, falar, Ele sabe e eu não sei. Deus sabe e eu não sei, e isso é suficiência. Às vezes o nosso coração se perde em insuficiência com coisas tão bobas, né? A gente perde tempo, se preocupa, achando que tem falta de coisas que não são necessárias. E as necessárias nós temos visto Deus prover dia após dia. A oração do Pai Nosso nos ensina a orar assim: o pão nosso diário dá hoje. Imagina se o seu filho, imagina Xaxá, aí ele chegar para você no final do acampamento, amanhã, e falar assim: pai, você pode comprar comida? Para quê? Você pode me dar um almoço amanhã? Que pergunta é essa? Claro que eu vou te dar comida. Obrigado. Aí assim que acaba o almoço, ela vira para você e fala: pai, você pode me dar janta hoje? Claro que eu posso te dar. O que a oração do Pai Nosso quer dizer com isso? É uma questão de suficiência. É uma questão de conformidade, de contentamento. Aquilo que Deus provisiona para nós, a nossa suficiência, deve ser o fruto do nosso contentamento. Os nossos medos, a nossa falta de conformidade na suficiência, vem exatamente porque a gente parou de se perguntar, há muito tempo atrás, por que Deus é tão bom comigo, me dando o suficiente que eu preciso? Assim como não faz sentido uma criança perguntar para o pai ou pedir para o pai, você pode me dar almoço hoje? A gente faz perguntas sem sentido para Deus. Deus, eu não sei que decisão tomar. Me ajude. A minha esposa me quer mais dentro de casa e eu preciso trabalhar. Precisa? Cadê a listinha da suficiência? Você está gastando o seu tempo, a sua energia, os melhores anos dos seus filhos com a barriguinha para cima, faltando ar, com coisa que não é suficiente. Sabe por quê? Pela verdade mais dura e mais arrebatadora do universo. Só Deus pode satisfazer o nosso coração por completo. Eclesiastes 7 nos diz que o próprio Deus plantou no nosso coração, na nossa mente, a eternidade. Nós podemos inferir a partir disso que então nós temos no coração o vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus, e que nós tentamos preencher com dinheiro, sexo, sucesso, bebida, droga, risada, e nada disso traz satisfação porque não é suficiente. Só Deus é. Como nós encontramos a nossa suficiência nele? Buscando todo dia. A nossa devocional diária é como um filho que vem com um pires vazio, falando: você pode me dar mais comida? E Deus está lá, claro que eu posso. Uma eternidade de conhecimento, de sabedoria, de conforto, de satisfação à nossa disposição, e a gente está aqui gastando tempo com o quê? Nesse caso que Davi está nos tratando, a ovelha não é uma pobre coitada que se virou sem querer. A ovelha é uma perdida que deveria confiar mais no pastor, que deveria gastar mais tempo. E como que Deus faz isso? Nessa dependência. Restaura a minha alma, restaura o meu vigor, me guiando pelas veredas da justiça, conformando os meus caminhos aos caminhos de Deus. E muitas vezes, as veredas da justiça são caminhos difíceis de se trilhar. Muitas vezes nós caminhamos na vereda da justiça, na avenida da justiça, perdão, chorando, cabisbaixos, sem dignidade sequer para levantar os olhos
para o céu. Davi está reconhecendo que os seus caminhos não são justos. Porque ele reconheceu que ele se perdeu como uma ovelha que se vira e está perdido como uma ovelha que não consegue voltar. Ele está reconhecendo, os meus caminhos não são justos. Eu preciso que o Senhor me guie pela vereda da justiça. Davi está reconhecendo quão miserável é o seu coração. Davi passou boa parte dos seus anos como rei fugindo. E produziu os mais belos salmos, como esse. Jesus é o pastor que nos guia em veredas justas, caminhos justos. Nós ficamos irados, nós reclamamos, nós somos ingratos. E muitas vezes, porque o nosso padrão de justiça é a gente mesmo. Justiça própria. Eu uso sempre o mesmo exemplo. Quando nós morávamos no Pará, lá no seminário, final de semana a gente ia para as comunidades ribeirinhas servir e a gente se deparava com situações completamente desesperadoras. Quando a gente ia para o meio dos rios pregar, de repente começava a chegar aquele monte de bar encostando nos trapiches, nos decks, e começava a descer um monte de gente. Os ribeirinhos que estavam ali tinham ficado sabendo que tinha gente de fora. Meninas de 12, 13, 14 anos vinham cumprimentar a gente olhando na mão para saber se a gente era casado. Porque com 15 anos tá velha. A gente encontrou algumas meninas de 17 anos com 3, 4 filhos. E quando ela faz 15 e tá velha para se casar, tem um outro agravante, que é a falta de experiência. Tá velha para se casar, não tem experiência. Quem faz a iniciação sexual é o pai, o tio, o avô, o irmão mais velho. É aí que a cultura vira pecado. Crime. Comum nas comunidades ribeirinhas. Comum. E talvez você se pergunte, mas por que vocês não chamavam a polícia? Quem é que presta o concurso da polícia? Quem presta os concursos para a prefeitura, para ser professor? As mesmas pessoas que cresceram nessa cultura. É endêmico, é cultural, como a nossa justiça. E talvez alguns de nós já nos pegamos nessa espiral do medo, nessa espiral ruim da justiça própria. Eu fui ferido, eu fui magoado, eu devo ser restaurado segundo os meus próprios padrões, segundo as minhas próprias veredas. Se o padrão do reclamador é a reclamação do próprio reclamador, onde vai acabar esse processo de injustiça? Agora, se o padrão do reclamador é o justo juiz, nós podemos descansar e de vez em quando nos fazer essa pergunta: quem é o seu juiz? Quem é que vindica a sua causa? Porque ele diz, Davi reconhece que ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu próprio nome, não segundo o meu próprio nome. Porque o padrão é dele. Deus faz tudo o que faz, não porque você é muito bonito, não porque você é muito legal, não porque você frequenta a base, mas pelo compromisso que ele tem com o seu próprio nome, com a sua própria palavra, com a sua própria aliança. Nós encontramos um rei cabisbaixo agora, se lembrando de tantas coisas ruins que aconteceram, e nós vamos ver isso mais detalhadamente à noite. E ele reconhece que tudo o que Deus faz é por causa do seu próprio nome, não por ele mesmo. Davi reconhece que toda a honra e toda a glória deve ser dada ao próprio Deus. Toda a fidelidade de Deus reside nele mesmo, no seu próprio nome.
Meu amigo, minha amiga, o que Deus faz por você não é porque você merece, mas é por causa dele mesmo. Não é porque há algo de bom em nós, porque não há, mas por amor do nome dele mesmo, para a honra e glória dele mesmo. Se Jesus é o meu pastor, de nada terei falta. Se aquele que me guia pelas veredas da justiça for o meu juiz, então eu nunca sofrerei injustiça. O justo juiz está conduzindo todos os dias o nosso caminho. Davi, ele vai começar a aprofundar um pouco mais esse processo de o trabalhar de Deus para nos guiar em vereda da justiça, para revigorar a nossa alma. O texto que começou de manhãzinha com a alegria de alguém que reconhece que Deus é o meu pastor, daqui a pouco, ao cair da tarde, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Você conhece alguém que muda de humor tão rápido assim? Fala, sim, eu casei com ela. Fala, não, mas não é sempre. Uma semana do mês, uns 10 dias, mais ou menos. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é meu juiz, nenhuma injustiça eu sofrerei. Se o Senhor é meu pastor, o que eu não tenho eu não preciso. Se o Senhor é o meu juiz, tudo o que eu tenho é justo e o que eu não tenho também é justo. Que Deus nos dê a graça e a misericórdia de descansar na suficiência. Eu te desafio, chegar em casa, fazer o quadro da suficiência. O que é necessário e o que é desejo. Mentir para si mesmo é uma besteira, né? Já diria o poeta Renato Russo, mentir para si mesmo é a pior mentira. Deus é a nossa suficiência e que nós possamos descansar nisso. Baixa a cabeça, eu quero orar com você. Bondoso Deus, somos gratos pelo teu amor e pela tua graça. E que isso nos seja sempre suficiente. Em nome de Jesus. Amém. 2 recados rápidos. Primeiro, dá uma olhada na escala, porque agora acho que é hora de dar um tapa no banheiro lá. Quem está na escala da limpeza. E às 11 a trilha, ok? Vai sair da onde, Vitor, a trilha? Do arborismo, vamos sair de lá, tá bom? Então 11 horas, todo mundo lá. Roupa de guerra, roupa para não levar embora, tá bom?